Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu vou falar sobre as aves, tanto o processo evolutivo até a formação das aves atuais, quanto as principais estruturas que compõem os organismos desses animais. Bom, aves é meio intuitivo, todo mundo sabe o que é uma ave. Talvez as dúvidas possam surgir em alguns poucos animais, como por exemplo o pinguim e o morcego. O morcego é uma ave? A resposta é não, porque o morcego é um mamífero. Já o pinguim, por sua vez, é uma ave. Apesar de ser um animal que vive principalmente dentro d'água, ele de fato é uma ave. Bom, o surgimento das primeiras aves. Se nós voltássemos na Terra há cerca de 200 milhões de anos, nós poderíamos deparar com essa cena. Aqui nós temos alguns dinossauros que voam, ou seja, pterossauros. Nós temos algumas plantas semelhantes às samambaias atuais. Aqui no fundo não está mostrando, mas deveria ter uma floresta de gimnospermas, que são plantas adaptadas ao clima seco. E esse animal curioso, esse animal consiste num elo. Um elo é uma coisa que liga duas coisas. Esse animal seria a transição entre os répteis, os dinossauros e as aves. Perceba que ele tem características tanto de aves quanto de répteis. Esse ambiente, esse período, é o período Jurássico, é o período auge dos dinossauros. A partir desse animal que deu origem às aves modernas. E essa evolução se deu a partir dos dinossauros. Agora, mais detalhes dessa ave que eu mostrei no slide anterior. Essa transição entre ave e réptil. Aqui, o primeiro fóssil que foi encontrado desse animal, por volta de 1850, e aqui é o que seria a representação desse animal. O nome dado para esse animal é Archaeopteryx litográfica. Em grego, archaeo significa antigo, pteryx significa asa, lito, rocha, e gráfica, escrita. Então seria uma asa muito antiga escrita numa rocha. Isso consiste nesse fóssil. Esse animal, ele tinha o tamanho aproximadamente de um pombo. Ele tinha garras muito potentes, ele escalava árvores, se alimentava de insetos e possivelmente não voava, só planava. Bom, ainda falando sobre aves fósseis, animais que não existem mais, aqui tem uma comparação de algumas aves que foram extintas e aqui um galo, para ter uma noção do tamanho comparativo desses animais. Primeiramente, essa primeira espécie, o nome científico dela é Florbacus longissimus, tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Essa segunda espécie aqui, a Hesperornis regalis, tinha aproximadamente 2,30 m de altura. Essa terceira mais alta, Grastrones giganteus, 3,20 m aproximadamente. E por fim, possivelmente, a ave mais alta que já existiu, essa Dinornis maximus, que podia chegar até 4 metros de altura. Atualmente, a maior ave que existe é o avestruz africano, que pode chegar até 2,5 metros de comprimento. Seria algo aqui no meio dessas duas aves. Bom, nesse slide eu mostro uma possível filogenia dos répteis até chegar nas aves. Aqui nós temos 4 grupos de répteis. O grupo dos répteis que tem cascos, tartarugas, jabutis, cágados. Depois, lagartos e serpentes, um grupo só. O grupo dos répteis crocodilianos, jacarés e crocodilos. E o grupo dos dinossauros. E as aves é o que se encontra mais próximo, mais aparentado evolutivamente com os dinossauros. Então, as aves evoluíram a partir de um grupo de dinossauros. Então, qual que seria, nesse caso, o grupo de répteis mais ainda vivos, mais próximos evolutivamente das aves? Seriam os jacarés e crocodilos. Apesar da grande diferença que tem entre os dois grupos, jacarés e crocodilos são animais pesados, aves totalmente diferentes. Bom, agora, já que as aves evoluíram a partir de um grupo de répteis, que são os dinossauros, vamos analisar algumas semelhanças que observamos nos répteis atuais e nas aves. Bom, primeiramente, ambos têm a pele seca, apesar de observarmos que a pele de um réptil é gelada, na maioria dos casos, e a pele de uma ave ela é mais quente.
ela é pele seca e córnea. Córnea significa que tem uma proteína nessa pele chamada de queratina. Essa proteína ela é impermeabilizante. Ela tem a função de impedir a perda excessiva de água para o meio ambiente. Porque a evolução dos répteis e das aves ocorreu em ambiente quente, em clima seco. Então foi necessário ter uma pele, desenvolver uma pele que impedisse a perda excessiva de água, porque se perdesse muita água poderia levar à morte desses animais por desidratação. Bico córneo significa que é um bico rico em queratina, formado a partir de células mortas. Observem o bico dessa tartaruga, é muito semelhante ao bico de uma ave. Fecundação interna e ovos com casca. Antes dos répteis e das aves, o grupo que prevalecia eram os anfíbios. Exemplo, atualmente nós temos o sapo. A fecundação dos anfíbios é fecundação externa e não interna. Isso significa que o macho, exemplo o sapo macho joga o espermatozoide na água. O sapo fêmea joga o óvulo na água e lá ocorre a fecundação, fora do corpo da fêmea. No caso de aves e répteis, o macho coloca o espermatozoide dentro da fêmea, que vai fecundar o óvulo dela e vai desenvolver um ovo com casca. E essa situação é uma situação adequada para a vida em ambiente seco, em ambiente terrestre. O desenvolvimento desses animais, de filhote até adulto, de filhote até jovem, de recém-nascido até jovem, é direto. Não ocorre metamorfose, como ocorria nos anfíbios. Lembrem do sapo. O sapo, o embrião forma uma larva, que é o girino, que depois sofre uma metamorfose, muda a sua forma até formar o adulto. Já os répteis e as aves não. O animal que sai do ovo é muito semelhante ao animal adulto, com algumas pequenas diferenças, tipo o filhote não tem ainda maturidade sexual. Agora, com relação às aves, algumas estruturas, algumas adaptações e formas que esses animais têm. As aves são animais que têm penas. Aqui nós temos uma coruja com 3 tipos de penas. As penas remiges e as penas rectrizes. Percebam as ectrizes na cauda e as remiges nas asas. São penas mais desenvolvidas, maiores e que têm uma importância muito grande no voo desses animais. Já essas penas aqui, tectrizes, que estão na região da barriga, do ventre, são penas relacionadas com a proteção, com o revestimento do corpo. Bom, então, como as aves, a maioria delas voam, é importante que elas sejam leves. Para que esses animais sejam leves, é importante que tenham ossos porosos, que permite que esses animais voem com mais facilidade. Esses ossos são também chamados de ossos pneumáticos. Uma importância muito grande que as penas também têm, da mesma forma que os pelos dos mamíferos, inclusive os pelos dos nossos braços, dos nossos corpos. Quando nós estamos com frio, os nossos pelos eles ficam erguidos, nós ficamos arrepiados. Da mesma forma que as aves, em situação de chuva, por exemplo, em situação de frio, elas eriçam as penas. Tanto o nosso pelo erguido quanto as penas erguidas leva à formação de uma camada de ar quente entre a pele e a pena, no caso das aves, e entre a pele e o pelo, no caso dos mamíferos. E essa camada de ar quente, impede que a temperatura do corpo reduza e que possa levar à morte do animal de frio, né? Então as penas têm uma importância muito grande na manutenção da temperatura corporal constante desses animais. As aves, temos uma diversidade muito grande de aves, com diferentes formas de voo, tipos de voo. Eu separei alguns aqui. Voos planados, animais que planam por serem muito pesados. Urubu é um exemplo. Percebam que o urubu também bate a asa, mas preferencialmente ele plana. Quando, por exemplo, o urubu sai do chão e tenta ascender e ir para uma posição mais alta, ele tenta pegar bolsas de ar quente que favorece essa elevação de altitude. Animais que não planam, aves que não planam e que batem as asas, como exemplo os pardais, os pombos e as garças. Uma ave que fica parada no ar, inclusive ela pode voar para trás, os beija-flores. Aves de rapina, que fazem rapinagem. Ave de rapina é aquela ave que tem uma garra muito potente, muito
poderosa, que tem uma visão muito aguçada, que ela tem um bico voltado para baixo e bem pontiagudo, bem afiado. São aves adaptadas para caça. Então ela chega com tudo e ataca a presa. Essas aves de rapina, que são as mais agressivas, seria, como exemplo, águia, gavião, a coruja, o urubu, o falcão, entre outros exemplos. Aves mergulhadoras são aves que entram na água para poder pegar a presa, no caso o peixe ou outro animal aquático, e depois sai com essa presa. Exemplos, o biguá e o mergulhão. E algumas aves que não voam, que elas são adaptadas para a corrida, ema e avestruz. Bom, agora adaptações no que se refere às patas das aves. Perceba que tem uma diversidade muito grande de patas, de formas das patas, de acordo com o tipo de comportamento que eles desenvolvem. Os animais que estão na parte de cima, esses 4 aqui, são animais adaptados a andar. Aqui a pata de um galo, percebam o esporão do galo aqui na parte de trás. É uma pata adaptada para tanto a locomoção, andar em solo, quanto ciscar em busca de alimento. Aqui a pata de um avestruz, que é adaptado à corrida. E aqui 2 animais que vivem em regiões aquáticas, alagadiças, em regiões com lama, que é tanto o jaçanã e a garça. São animais que vivem em solo com lama, que eventualmente eles podem afundar. E por ter esse formato de pés, de patas, não afundam. Aqui embaixo nós temos 2 animais que nadam, no caso o pato e o mergulhão. Percebam que entre os dedos, entre os dígitos, tem uma membrana que facilita como a pata ela pode atuar como se fosse um remo. Aqui 2 aves de rapina, aqui o falcão e a coruja. Percebam que tem unhas bem afiadas. E aqui um animal adaptado a escalar árvores, o pica-pau. Agora, adaptações com relação ao bico desses animais. Aves de rapina, começar por elas. A águia americana e a coruja, que também é uma ave de rapina. Percebam que o dente, o bico, é afiado e voltado para baixo. Essa situação é adequada para matar presas, rasgar o couro, a pele e arrancar a carne desse animal. Aqui nós temos o colhereiro, que tem um bico, como o próprio nome diz, em forma de colher. Esse animal coloca o bico dentro d'água e assim quando o peixe encosta no bico, ele fecha imediatamente e puxa. Percebam que o bico é longo, que favorece que ele enfie, que ele coloque esse bico dentro d'água. Outros animais pescadores que tiram peixe dentro d'água, que também têm bicos longos, nós temos aqui a garça, nós temos aqui o flamingo, o pelicano, o pato e o tuiuiu. Agora, animais adaptados a comer frutos ou quebrar sementes também, nós temos o tucano e a arara. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.